Olá pessoal, aqui é o professor Dailson Fernandes. Esse é o vídeo adicional que foi prometido na nossa videoaula número 1 de sistemas operacionais. E a gente vai aprender aqui a baixar o VirtualBox, fazer a instalação e criar algumas máquinas virtuais. Então vamos ao nosso navegador, no site do Google. Vou colocar aqui o nome do produto, VirtualBox Download. Primeiro link que vai aparecer é do download do VirtualBox. Vamos escolher a versão para o sistema operacional Microsoft. Aqui está as versões que tem do VirtualBox para algumas plataformas. Nós vamos escolher essa primeira opção, que é para computadores que executam Windows. Você clica aqui nesse link. Logo após vai aparecer o link de download, em torno de 70 MB, como eu falei. Você clica em salvar, escolhe aqui área de trabalho e dá salvar. Como eu já baixei ele previamente, para a gente ganhar tempo, vamos fazer a instalação dele aqui. Aqui está o ícone do arquivo baixado. Dá 2 cliques, normal. E a instalação típica: avançar, aceita os termos de licença, pode deixar as opções padrões mesmo. Ele vai criar um ícone na sua área de trabalho, outro ícone na barra de atalhos. Ele dá um aviso aí que algumas interfaces de rede podem ser desligadas, mas automaticamente serão religadas, e você começa com o processo de instalação. Durante a instalação, ele cria algumas placas de rede virtuais no seu sistema para que ele possa se comunicar normalmente como uma máquina física, uma rede de computadores. Feita a instalação do VirtualBox, a gente poderá criar algumas máquinas virtuais. Vamos aguardar o final da instalação. Não esqueça aqui que o objetivo nosso não é fazer a instalação do sistema, e sim criar o ambiente das máquinas. Na nossa videoaula número 2 é onde a gente vai estar trabalhando com a instalação do sistema operacional propriamente dito. Se aparecer essa tela aqui, você pode pedir para continuar. Ele está instalando um driver a mais na sua máquina. Mais uma vez, outra vez. Você pode confirmar tudo sem problema nenhum. Finalizada a instalação, vamos rodar o VirtualBox. Já está marcada a opção lá. Ele já vem em português, ele reconhece o idioma do seu sistema. E aqui é um ambiente de virtualização de máquinas. Então aqui eu vou criar um computador virtual para que eu possa instalar qualquer sistema. Então vamos seguindo a tarefa. A primeira tarefa nossa é criar uma máquina virtual para instalar o Windows XP. Então a gente clica aqui em novo, avança e você coloca o nome da máquina aqui. Vamos colocar o nome da máquina Windows XP. Aqui embaixo tem o tipo do sistema operacional que você vai instalar e a versão. Isso é importante. Veja aqui que eu tenho máquinas virtuais para Linux, Solaris, BSD e outros ainda, IBM, tá? O mais comum é Microsoft, e quando você escolhe Microsoft, na versão, eu tenho diversas versões do Windows aqui, até o Windows 7, o mais atual. No nosso caso, Windows XP.
avança. Ele pergunta a quantidade de memória RAM. No nosso exercício fala que é 256 MB. Lembre-se que essa memória RAM será utilizada da sua máquina real, então tome cuidado. Ele recomendou 192, a gente vai botar 256. O disco rígido que a gente vai criar, a gente vai pedir para criar um novo disco rígido. Ele entra num assistente de criação de disco rígido. E como solicitado no exercício, vamos marcar o armazenamento dinamicamente expansível. Quanto para ele não ocupar o espaço, por exemplo, 10 GB, ele não vai pegar 10 GB do seu HD real. Ele só vai ocupar os MB que forem sendo utilizados. Se eu botar aqui tamanho fixo, imediatamente ele vai ocupar 10, 20, 30 GB de acordo com o tamanho. Então, para nós é mais econômico usar o dinamicamente expansível. Então, o nome do HD, você pode botar aqui, o Windows XP, o Windows XP HD, o jeito que for, a gente vai deixar o mesmo nome da máquina. E aqui o tamanho dele, você pode aumentar ou diminuir para tera, para giga. No nosso exercício, a gente pediu um disco de 8 GB. Então, vamos colocar aqui 8 GB. 8 GB redondos, próximo. E aí ele vai salvar, ele avisa o local que ele está salvando o disco. Documento em set, dailson.virtualbox. Você pode escolher outra pasta se você quiser, mas aqui é um diretório com ponto, então tome cuidado. Se um dia tiver faltando espaço no seu HD, você sabe onde é que estão os discos virtuais. Finaliza e a máquina está criada. Então aqui ele dá um resumo. Tem a memória 256, tem a memória de vídeo 16 MB, tem um HD de 8 GB, tem placa de áudio, tem placa de rede, tem portas seriais, mas estão desabilitadas, tem portas USB, e você ainda pode criar pastas compartilhadas com a máquina real. A segunda máquina a ser criada é do Windows 2003 para instalação de um server. Então vamos seguir o mesmo processo. Novo, avança, vou botar o nome aqui, o Windows 2003. Vou escolher aqui que o sistema é o Windows 2003. Avança, mesmo processo. Pede também 256, já está aqui sinalizado, de memória RAM. Vamos criar um novo disco rígido. Avança, o mesmo sistema, expansível. O nome do disco também vai ser o Windows 2003. E o tamanho dele vai ser de 9 GB. Então vamos colocar aqui 9 GB, não de 20, como ele sugeriu. Aí o exercício pede para salvar o HD numa pasta chamada máquinas virtuais no C. Então tá aqui, vamos escolher o C, criaria a pasta máquinas virtuais, clica aqui e salva o disco aqui dentro, com o nome Windows 2003. Salvou. Tá vendo que o caminho mudou aqui. Você viu que no exercício anterior a gente deixou no diretório padrão mesmo, apesar do exercício ter pedido para a gente salvar também ser máquinas virtuais, mas agora a gente está obedecendo a orientação do exercício. Tá aqui o final, dando todo o resumo da máquina. Então quando eu acabo aqui, meu VirtualBox já está com duas máquinas virtuais, o Windows 2003 e o Windows XP. Veja que quando eu clico em um e o outro eu tenho, por exemplo, aqui no Windows 2003 eu tenho um disco de 9 GB, aqui no Windows XP é um disco de 8 GB. E assim por diante. Os próximos exercícios pedem para você criar uma máquina virtual do Ubuntu Linux e uma máquina virtual para o Solaris, que é um sistema operacional da Sun, a própria empresa aí que desenvolve a VirtualBox. Isso é a atividade número 1. Na atividade número 2, a gente vai repetir isso dentro do VMware, que é o virtualizador líder do mercado. Note que a gente não instalou nada, a gente só criou os ambientes de máquina virtual. Então, no próximo vídeo, a gente vai estar fazendo esse mesmo exercício usando o VMware. Até lá, então.